Esporte Clube Guanabara desse lado. Eu aproveitei aqui uma nesga de sombra do lado de cá, um poste, para focalizar um pedacinho do morro, do chamado Morro do Redondo. Vejam que está tudo murado, porque agora é uma área ocupada pela Base Aérea de Santa Cruz, mas esta parte aqui era o famoso Morro do Redondo. Quer dizer, o Morro do Redondo é tudo isso, porque onde nós estamos aqui, do Guanabara, da vila residencial dos militares, isso aqui, vejam ali, aquela ali são pedras ainda do morro, porque esse morro era uma verdadeira pedreira mesmo. Eu morei ali atrás daquele muro. Na minha casa dava frente lá para a Rua General Olímpia, era a Rua General Olímpia número 218. Inicialmente, como eu falei, eu morava na Rua Rocha Lima, antiga Barão de Lucena. Depois a minha família transferiu para uma outra casa aqui mais próxima, que era a General Olímpia 218. E a casa era um sítio, na verdade. Ela começava na Rua General Olímpia e terminava aqui atrás, no morro. E quando eu queria fazer alguma compra, sair para o centro de Santa Cruz, eu passava aqui por trás, descia aqui nesse canto, atravessava aquela ruazinha ali, que chamava-se antigamente Rua Voluntários da Pátria, e chegava ao centro. Então aqui era o Morro do Redondo. Mas por que eu fiz questão de parar aqui e filmar para vocês? Veja que eu tenho uma caixa d'água e esse morro aqui. Tem pouca coisa que restou, mas esse morro, na história de Santa Cruz, tem um significado, porque, primeiro, por que chamado redondo? Porque havia ali em cima, há muito tempo atrás, havia uma construção em formato octogonal, que dava a impressão de ser uma coisa arredondada. Por isso, deixa eu passar aqui a van, então era uma construção octogonal, que olhando assim de longe dava a impressão que era uma coisa redonda. E o povo de Santa Cruz, então, tendo em vista essa construção, deu o nome aqui de Morro do Redondo, por causa dessa construção. E que construção é essa? Essa construção, ela foi parte dos equipamentos que começaram a ser edificados aqui em Santa Cruz no final do século XIX, próximo da proclamação da República, porque havia um projeto, houve um projeto, chegou a ser aprovado esse projeto, inclusive com verba que seria destinada e tal, para a transferência do Observatório Nacional, na época chamado Observatório Imperial, para Santa Cruz, tendo em vista que era um local ainda que não tinha tanta luminosidade, e o observatório precisava naquela época de ter uma parte que fosse mais ou menos escura. Então eles chegaram a propor a transferência, isso foi publicado inclusive nos boletins, nos anais do Observatório Astronômico. E além desse Morro do Mirante, dessa construção, né, com alguns equipamentos, eles construíram também lá no Mirante Imperial, também tinha uma outra construção lá, e aqui embaixo também na Praça Marquês do Eval. Então o Dom Pedro II era um entusiasta da astronomia e ele incentivou muito essa transferência do observatório para Santa Cruz. Só que, como eu falei, isso já aconteceu em 1888, 1889 no início, porque a proclamação da República, como todo mundo sabe, foi em novembro de 1889. Então, em 1888 saíram as primeiras informações já publicadas, né, cientificamente falando e tal, que seria o observatório seria transferido para cá. Observe aqui, ó, onde tem aquela caixa d'água, na parte de baixo, a pedreira que eu falei para vocês, porque isso aqui tudo é uma pedreira. Inclusive, eles não construíram para esse lado, porque eles teriam que dinamitar todas essas pedras. E aqui esse muro era exatamente o muro por onde eu passava, descia nesse sentido aqui, seguia por esta rua, ia chegar ao centro de Santa Cruz. Então nós estamos aqui no Morro do Redondo, que é uma área militar, uma área da Base Aérea de Santa Cruz. Aqui é a Rua Marquês de Barbacena, ela vai se encontrar aqui com a Rua General Olímpio. Lá no finalzinho tem um pedaço do Morro da Joaquina, que é da Santa Veridiana, que eu passo lá também. Vejam aqui, essa parte aqui dá para ver um pouquinho mais. São as pedras do Morro do Redondo, que é, como eu falei para vocês, uma pedreira. Então toda essa parte aqui era onde eles estariam construindo uma parte do observatório
nacional, no observatório que depois imperial. A base ocupou toda essa parte ali, fez essa vila residencial, né? E não saiu mais nada, mas lembrando aqui por que eu estou passando. Hoje é dia 10 de março de 2025, segunda-feira, e eu estou aqui para mostrar para vocês o local exato onde existia uma construção arredondada, né, em formato octogonal, que seria uma parte dos equipamentos do Observatório Nacional. Veja que fica bem ao lado do Guanabara. Aqui tem um brasão, né, Esporte Clube Guanabara, e aqui o trecho da rua Marquês de Barbacena. Tá? Então tá, um abraço a todos, um bom dia, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, no Morro do Redondo.